bem-vindo a mais uma aula sobre comportamento do adolescente. Este é o segundo de 4 tópicos que nós estamos apresentando, que tem por objetivo passar informações importantes que você precisa para poder conduzir uma consulta com adolescentes. Primeiro eu queria relembrar que no nosso primeiro tópico, que nós dividimos em 2 vídeos, nós apresentamos para você fatores importantes que interferem ou contribuem no processo de adolescer. Fatores como desenvolvimento neurológico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional. Mas também falamos sobre os fatores externos que interferem no processo de adolescer, como a família, os amigos, a sociedade, a cultura, a mídia, as vivências. Todos esses fatores importantes para que você possa então ter um conhecimento do que é o processo de adolescer. Nós finalizamos o nosso último bloco com a conceituação do que é a adolescência. O foco desse segundo tópico será entender o que sente, o que pensa um adolescente e como ele se comporta em decorrência disso, com base nos dados que eu já forneci para vocês nas aulas anteriores. Mas também entender o que sentem, pensam e como reagem os pais de um adolescente, de um paciente que está na adolescência. Para evitarmos que essa aula fique muito extensa, nós vamos dividir esse tópico em 2 vídeos. No primeiro, nós vamos falar sobre o comportamento dos adolescentes. Na segunda parte da aula, nós vamos então ter um olhar sobre as famílias. Para que você possa entender bem o que nós vamos abordar nesse tópico, é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores que nós falamos sobre os fatores que envolvem o processo de adolescer, pois eles terão forte relação e estarão justificando os comportamentos que aqui nós vamos apresentar. Dito isso, vamos começar. Se você observar o comportamento do meu adolescente com atenção, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar que comportamentos são decorrentes daqueles fatores que eu comentei nos vídeos anteriores. Da questão do desenvolvimento neurológico, da questão do desenvolvimento cognitivo, das questões de alterações físicas, das alterações emocionais, mas também você vai poder identificar os comportamentos decorrentes das coisas externas, dos fatores externos, das questões familiares, das relações com a família, das relações com a sociedade, com os amigos, com a cultura onde ele está inserida e também as influências sofridas pela mídia que ele está exposto. E tudo isso na busca da redefinição da sua identidade, que vai deixá-lo ou levá-lo a alcançar a tão sonhada independência. Se nós olharmos só para as mudanças físicas do corpo, percebam quantos desafios isso impõe ao adolescente e, consequentemente, deverão ter comportamentos reacionais a isso. A sociedade, de uma forma geral, impõe padrões. Padrões de beleza, padrões de saúde, além de padrões comportamentais, é claro. Mas pensando na questão do corpo, ele tem que observar o seu corpo, reconhecer este corpo, mas também perceber que esse corpo está se desenvolvendo de uma forma que vai ser aceito socialmente. E aí vem várias críticas. Pode ser muito baixo, pode ser muito alto, pode ser muito gordinho, pode ter uma orelha assim, uma orelha assado, né? O cabelo assim, o cabelo assado, a cor da pele assim, um assado. E isso tudo impõe uma série de críticas ou cobranças sociais que vão exigir dele um posicionamento e um comportamento. Isso que nós estamos olhando apenas um aspecto, que é o aspecto físico. Mas outro aspecto importante é a busca pela independência. Eles terão que sair de um padrão de comportamento infantil dependente para ir em direção a um comportamento de independência. E isso exigirá que eles cortem vínculos, cortem laços. Eles terão que desconstruir um comportamento infantil para construir um comportamento mais independente buscando ser adulto. Sabe aquela visão dos pais heróis que toda criança tem? Ela transmite para a criança uma sensação de segurança. No momento que eu visualizo ou entendo que os meus pais são super-heróis, significa que eu estou protegido. Existe um super-herói cuidando de mim. Só que na adolescência, em decorrência do desenvolvimento neurológico e da maior capacidade deles de raciocínio, eles começam a perceber que esses pais possuem defeitos. Eles não são assim esses super-heróis que eles imaginavam. E esta sensação inegavelmente é associada com insegurança. Se esses pais não são a perfeição ou os super-heróis que eu gostaria ou que eu imaginava, eles talvez não possam me socorrer tanto como eu acreditava. E agora quem tem que cuidar de mim mesmo sou eu.
vai em direção à ideia da independência, mas também carrega consigo a possibilidade de uma insegurança. E a busca pela independência, como eu digo, esta insegurança tem a ver com o medo de não saber, associado à cobrança dos pais que não querem falhas, ou têm medo da forma com que eles façam as suas escolhas. E a sociedade vai exigir, de uma certa forma, resultados e resultados positivos. E muitas vezes esses resultados dentro de um padrão de expectativa estabelecido pela sociedade, que nem sempre é aquele desejado pelo jovem. Neste dilema entre ser independente, deixar de ser a criança protegida ou deixar de contar com o apoio, sustento emocional dos pais, eles vão buscar apoio no grupo social, nos amigos que estão passando pela mesma fase que eles estão passando. Aqueles colegas, que geralmente são os colegas de colégio. E ter amigos e se sentir incluído terá grande valor. Mas assim como será de grande satisfação ou terá valor, imporá alguns riscos. Porque os amigos, para que possam pertencer ao grupo, também fazem exigências. Então eles precisarão estar incluídos no grupo. E para estarem incluídos, eles terão que aceitar essas exigências. E o grupo então tem grande valor. E eles vão buscar, com certeza, estarem incluídos. Porque assim eles vão ter garantia, não só das amizades, mas a garantia de muitas possibilidades por estarem apoiados. Porque é com apoio que eles vão gradualmente desconstruindo a sensação de dependência da família, porque eles se apoiam nos amigos, e vão construindo, então, a autonomia ou a independência tão sonhada. Porque os amigos apoiam, estão passando pela mesma situação e apoiam eles neste momento. Mas pelo olhar dos adultos, esta relação de amizade é positiva, com certeza, mas poderá trazer, como eu falei há pouco, vários riscos. Os amigos poderão ter comportamentos totalmente diferentes daqueles que os pais acreditam ser corretos. Os amigos poderão propor atividades, e busca de relações diferentes da que a família acredita ou que a própria sociedade acredita. E isso se torna angustiante, muitas vezes, para a família e para o próprio adolescente, que percebe que aquilo que ele está fazendo, ou o grupo está cobrando, talvez não seja exatamente aquilo que ele deveria estar fazendo. Mas se ele não fizer, ele perde o grupo. E perdendo o grupo, ele se sente muito enfraquecido. O desenvolvimento neurológico e cognitivo vai possibilitar que ele mude a forma de se expressar e de se comunicar. A aquisição do pensamento formal vai permitindo a ele uma maior abstração em torno dos assuntos, o que vai fazendo ele se tornar mais eloquente, cheio de argumentações e de discursos. E com isso ele passa a usar cada vez menos a expressão não verbal típica da criança, que por gestos se expressa muito mais do que realmente falando, e passa a se expressar predominantemente de uma forma verbal, com muitos argumentos. Percebam que de uma forma muito sucinta, eu fiz uma correlação daqueles itens que nós abordamos nas aulas anteriores a respeito das influências no processo de adolescer, neurológico, cognitivo, físico, emocional, os aspectos externos, famílias, amigos, mídia, com este processo comportamental. Tudo isto que eu acabei de falar foi expresso pelo psiquiatra argentino Maurício Knobel, e ele resumiu esses itens todos em 5 itens. Vou citar para vocês. Ele colocou os principais elementos que caracterizam o comportamento do adolescente. Primeiro, a apropriação do próprio corpo. Poder realmente reconhecer as mudanças que nele acontecem e aceitar e se sentir bem com essas mudanças. O segundo item, ele fala na construção de novos vínculos com os pais. Ou seja, ele deve buscar cada vez menos ser dependente para poder ir em busca da idealizada independência. Ele tem que transpor a barreira do universo onde ele vive, que é o universo familiar, onde ele vive naquele mundo endogâmico, ou seja, voltado para a questão familiar, onde ele agora começa a se sentir capacitado ou necessitado de ir além, de romper essas barreiras familiares e conhecer um universo muito mais amplo e exogâmico. Ele precisa desconstruir a sua identidade infantil para reconstruir agora uma nova identidade
que deverá acompanhá-lo ao longo da vida. No aspecto neurológico, ele evolui do nível operacional concreto, um pensamento concreto, que é típico da criança, para um nível de pensamento de maior abstração, onde ele consegue ter, então, muito mais capacidade de argumentação, mudando, como eu falei, a forma de comunicação, saindo de uma fase onde a sua comunicação é não verbal, por uma fase onde, prioritariamente, a comunicação será de forma verbal e bastante eloquente. Estão percebendo a complexidade desse processo todo? E como ele é muito complexo, nós vamos então dividi-lo em fases, para que a gente entenda. E nós vamos dividir em 3 fases. Isso é o que habitualmente vocês vão encontrar na literatura. Tá? E para simplificar, eu diria que tudo tem um começo, um meio e um fim. E a adolescência também é assim. Ela tem a primeira fase, que é inicial, e essa fase inicial, como qualquer outra situação que nós estamos iniciando, é uma fase mais contemplativa ou de mais cautela. Deixa eu entender o que está acontecendo. Na segunda fase, ele já teve conhecimento, já se expôs a muitas coisas. E agora está na hora de botar em prática. Ou seja, tá, tudo bem, agora vamos. Já sei como é que é, agora deixa eu fazer isso acontecer. A terceira fase é quando tu já experimentou bastante, tu já treinou, já botou em prática muitas coisas, então tu passa a definir futuro. É uma forma muito simplificada para vocês pré-entenderem o que eu vou citar daqui para frente. A fase inicial, ela é caracterizada, ou ela é decorrente de uma necessidade dele de perceber, de identificar, de observar e entender tudo o que está acontecendo no seu corpo e nos seus pensamentos. Como tudo que está acontecendo é muito novo, ele vai precisar dar uma parada e se recolher dentro de si para poder entender melhor este processo. É muito natural, quando nós estamos enfrentando algo novo ou conhecendo algo novo, que a gente vá com cautela. Que a gente primeiro tente entender, experimentar gradualmente para ver como é que as coisas reagem. E isso é muito típico dessa fase inicial frente a tudo que está acontecendo, o turbilhão de coisas que vem acontecendo com o adolescente. Ele passará um tempo buscando conhecer e experimentando essas coisas novas. Experimentando o seu próprio corpo, olhando, tocando no seu próprio corpo, mas também devagarinho experimentando algumas atitudes de independência. Discretas, sem grandes consequências, mas ele aos poucos vai tentando fazer isso. É ver uma forma dele conseguir buscar essa independência ou testar a possibilidade de buscar a independência e gradualmente ir se recusando a pequenas regras da família. Coisas que não vão ter grandes consequências, digamos assim, que não expõem ele a muitos riscos, porque ele sabe que não tem condições ainda de bancar as suas decisões. Mas ele vai experimentando pequenas coisas. Como, por exemplo, a família sai de casa e ele pede para ficar. Vai todo mundo na casa de um parente e ele resolve ficar em casa sozinho. E ficar em casa sozinho também é uma forma de testar o quanto eu consigo me sentir bem sozinho. O comportamento típico do adolescente nesta primeira fase nós podemos resumir em 7 tópicos. Na fase inicial, ele vai demonstrar necessidade de ter privacidade. Ele não vai querer mais que vejam o seu corpo, ou ele vai buscar não deixar que vejam ele no expressar o seu corpo. Já que esse corpo está mudando e ele ainda não entende muito bem como é que é isso, primeiro ele vai buscar não deixar ser visto. Mas ele também vai buscar na privacidade poder ficar com os seus próprios pensamentos, buscando se entender como pessoa. É nessa busca de privacidade que ele vai ter espaço para explorar o próprio corpo. Então a exploração do corpo é outra característica da fase. Ele precisa entender o que está acontecendo. E ele precisa, para isso, buscar o acesso à internet e outras vias de comunicação, saber qual é a normalidade, qual é o mais comum, e se tocar, se experimentar. É nesta fase que frequentemente eles começam com a masturbação, com os toques no corpo na busca de sentir as sensações que esse corpo agora lhe propicia. E isso fará com que ele tenha muitas preocupações com as mudanças físicas e com a sua aparência. Ele tem muitas dúvidas. Será que isso está certo, não está certo? Será que esse seio que está crescendo vai ser normal, não vai ser normal? Será que eu tenho pelos iguais aos meus colegas? Será que eu vou ter pelos iguais aos adultos? Será que a minha genitália está crescendo da forma que deve ser? Será que ela funciona como funciona para os outros?
Muitos têm pouco conhecimento a respeito disso e se assustam um pouco com algumas alterações que acontecem. Então esses questionamentos todos a respeito da normalidade do corpo exigem que ele se retraia um pouco para pensar. E isso também se expressa na forma de se vestir, porque o adolescente na fase inicial, ele tende, não é todos, não são todos, mas ele tende a usar roupas mais largas. Assim ninguém visualiza muito o que está acontecendo lá dentro. Como também ele vai iniciar a busca pela sua independência, um primeiro tópico é afastar-se dos pais, do convívio dos pais, como eu já havia dito. Então ele vai devagarinho tentando não estar junto para ver o quanto ele sobrevive estando afastado. E para isso ele vai intensificar a amizade com as pessoas neste momento do mesmo sexo. Porque são jovens que estão passando pelos mesmos questionamentos relacionados ao corpo e preocupações. Então ele começa a ficar mais ligado aos amigos para poder estar menos com os pais. E são com esses amigos que ele vai dividir as suas curiosidades e preocupações. O que pode ser positivo, ou pode ser negativo, no momento que os amigos podem ensinar coisas não tão adequadas. Como todas essas transformações físicas e emocionais, desejos, sensações que estão acontecendo dentro deles são muito novas, eles terão uma oscilação no controle dos impulsos. Aquela criança que antes era mais tranquila, mais calma e era mais assim, com um comportamento mais esperado, mais previsível, agora nós teremos um adolescente que terá um pouco de dificuldade no controle dos próprios impulsos. Mas as mudanças físicas do corpo e o desenvolvimento cognitivo e neurológico não param, eles estão constantemente evoluindo. Então o corpo que antes vinha iniciando a se desenvolver vai atingir um formato, uma forma parecida com os adultos. Ele vai ter uma estatura muito próxima ou até, quem sabe, superior aos pais. O desenvolvimento das características externas da adolescência, mamas, pelos, musculatura, todos esses aspectos também vão evoluir e ficar muito semelhantes ao de adulto. E é neste momento, então, que ele se percebe, eu sou grandão. E aí ele está entrando na segunda fase da adolescência. Na fase inicial, eles ainda estão muito perto da infância. E ainda eles transitam entre essas duas posições. Ora se comportando como criança, ora se comportando como alguém que quer independência. Já na fase média, que nós estamos iniciando a falar agora, eles já ficam um pouco distantes dessa fase, porque é difícil me comportar como criança tendo um corpo igual ao de um adulto. Não que eles ainda não façam isso, não quero dizer, mas vai se distanciando. E no imaginário ou no inconsciente daquele jovem ou daquela jovem, agora só tem um caminho. Eu não posso mais voltar para o colo da mãe ou do pai. Agora eu tenho que ir adiante, eu tenho que ir em busca da minha realmente independência e da minha vida como adulto. E para isso eu vou precisar obrigatoriamente me impor. Agora eu não posso mais ser quem eles querem que eu seja. Lembra dos 4 itens? Busca da identidade, busca da independência, aceitação do corpo e a questão da sexualidade? Pois é nesta fase média onde tudo isso vem à tona com muita força. Então eles vão ter que fazer valer esse corpo que eles têm. E eles vão ter que então pôr em prática todas as sensações e desejos. Eles vão ter que brigar mais de frente com os pais pela busca da identidade e da independência deles. Nesta fase, a busca ou a ligação deles com o grupo de amigos é muito intensa. Porque efetivamente eles estão agora buscando provar quem eles são e buscando provar principalmente a independência deles. E para isso eles precisam bater de frente com as regras dos pais. Eles já não podem mais aceitar serem comandados. E eles precisam fazer quase que o oposto do que os pais querem para poder se mostrar como independentes. E neste momento, aquele grupo de iguais, lá no começo, na fase inicial, onde eles se apoiavam para se conhecer, passa a ser um grupo misto agora, de rapazes e moças, todos unidos na busca de se independizarem. É uma fase importante, é um grupo que tem uma importância muito grande na formação, mas mais uma vez será um grupo que imporá riscos, assim como vantagens, mas imporá riscos. Mas tem um ponto que é importante ressaltar. O desenvolvimento neurológico ainda não atingiu a sua plenitude. E o lobo frontal, como eu falei lá na primeira aula, ainda não está plenamente integrado ao pensamento deles. Então, o juízo crítico deles a respeito das atitudes e das decisões que eles estão tomando
ainda é bastante limitado e impõe bastante riscos nesta fase. Vamos então resumir a fase média em 8 comportamentos bastante característicos. Na busca para que eles construam a independência, característica fundamental, intenso conflito com os pais. Se lá na fase inicial eles estavam devagarinho tentando não fazer as coisas como os pais queriam, na busca de ir tateando essa independência, na fase média é para rachar mesmo. Eles entram para dizer assim, não, agora eu vou fazer o contrário. Grotescamente eu diria que os pais dizem sim, eles dizem não. Os pais dizem não, eles dizem sim. Então é esse intenso conflito na busca de dizer não, eu quero me comandar daqui para frente. E como eu falei, eles precisam se apoiar em alguém. Já que eles estão se afastando da tutela e da proteção dos pais, eles necessitarão se apoiar em alguém. E aí entra o grupo com uma força muito grande. Esse grupo vai ter o papel de estimulá-lo, mas também de acolhê-lo na hora que as coisas não acontecerem assim como ele queria, como eles planejavam. É mais ou menos uma questão de dividir o erro. Se as coisas dão certo, beleza. Se as coisas derem errado, não, é o grupo inteiro que errou, alivia um pouco a culpa. Mas o grupo terá muita força para ajudá-lo a se independizar dos pais. Só que para pertencer a este grupo, eu necessito ser aceito. E isso faz com que eles passem a agir de forma similar ao grupo. Porque isso garantirá que eu esteja incluído. Se o grupo faz de uma maneira, eu faço igual. Se o grupo muda, eu mudo também. Se o grupo defende uma causa, eu defendo essa causa. Se o grupo defende outra causa, eu defendo outra causa. Porque se eu não fizer como o grupo estipula, talvez o grupo não me aceite dentro do grupo e eu perca este apoio tão necessário. Mas como o corpo se desenvolveu, ele agora tem um corpo praticamente de adulto, ele vai ter que obrigatoriamente garantir que este corpo seja aquilo que o ambiente social ou a cultura estabelece como bonito ou como correto ou como eficaz. Então ele vai se preocupar muito com a aparência. Ele vai buscar valorizar o corpo que ele tem, porque ou sendo como é esperado ou não sendo como é esperado, o importante é fazer este corpo realmente ser aceito. Nessa busca por seu corpo ser aceito ou ser visto como correto, eles vão buscar muito estar de acordo com a moda. Então eles vão ser meio enlouquecidos pela moda. Fazer aquilo que está no momento, aquilo que é aceito, que é considerado como bonito. O culto ao corpo vai ser muito intenso na busca de realmente ficar mais próximo dos modelos. Qualificando o abdômen, perdendo peso, fazendo as coisas ficarem mais visíveis. O corpo se desenvolve, mas junto com ele se desenvolvem todos os desejos e sensações típicas da fase da adolescência. E a libido ligada à genitalidade está muito intensificada. E antes que na fase inicial ele apenas estava buscando entender o que acontecia com o corpo, que sensações ele tinha, o que acontecia se ele mexesse assim ou assado, agora ele quer botar em prática. Ele sabe que aquele corpo deve ser usado para questões sexuais. Então ele vai tentar conquistar alguém, ele vai tentar não só conquistar, mas ele vai tentar ir para todas as experimentações possíveis neste campo. E o que interessa nesse momento, como qualquer situação que nós estamos iniciando, é experimentar muito. Então ele vai querer realmente ter muitas experiências, de uma forma muito ampla para poder entender, para poder se apropriar desses conceitos todos. E isso fará com que ele tenha um aumento de todas as experimentações sexuais dele, que, lembro sempre, a correlação com a questão neurológica. Ele ainda não possui um lobo frontal totalmente integrado ao seu raciocínio e o juízo crítico, a percepção dele dos riscos, do certo e errado, ainda é reduzida. E essas questões sexuais são mais um fator que pode dar problema ou pode expô-lo a consequências negativas. O exemplo típico é que eles iniciam a atividade sexual sem cuidar anticoncepção, sem cuidar a questão da doença venérea. E ainda em decorrência dessa questão do lobo frontal ainda não estar integrado, e pela necessidade, juntem as duas coisas. Uma, o lobo frontal não está totalmente integrado, então ele não tem o juízo crítico muito formado, mas ele necessita buscar a sua independência. E quem está buscando a independência ou arriscando fazer algo,
para que ele não se retraia ou não tenha medo, um dos pensamentos que favorece a gente a enfrentar é negar os riscos. Então, o adolescente na fase média, ele tenderá a se considerar onipotente. Ou seja, comigo nada acontece. Eu sei das coisas, eu sou grandão, eu posso, os adultos não sabem de nada, quem entende aqui sou eu. Isso associado a, no mínimo, 2 elementos. A pouca capacidade dele ainda de fazer esse juízo crítico, mas também a necessidade de negar o risco. Porque se ele nega o risco, ele consegue se arriscar. Se ele leva em consideração o risco, talvez ele não experimente. Então, isso expõe a vários riscos mesmo. Mas a maturação neurológica evolui e o lobo frontal atinge um grau de funcionamento que vai proporcionar a ele uma maior análise crítica das coisas que ele está fazendo, das consequências daquilo tudo e um olhar um pouco mais para o futuro. Aí ele, utilizando todas as vivências da primeira fase, com a transformação do corpo, a aceitação do corpo, da fase média, onde ele experimentou, onde ele foi à luta, ele fez as coisas acontecerem, e ele se sente com maior segurança, então, para poder definir ou assumir a sua identidade. E, consequentemente, poder lutar pela sua independência, já que ele consegue demonstrar maior capacidade de assumir as consequências dos seus atos. E é neste momento que ele está entrando na fase 3, ou na terceira fase da adolescência, onde ele terá a vida adulta pela frente e ele terá que construir, então, os caminhos. Ele se vê já passando pela adolescência, agora ele tem um olhar para o amanhã. Eu preciso saber como será o meu amanhã. Eu preciso definir o meu amanhã. Com isso, ele assumirá os valores e comportamentos muito característicos de adultos. E esses valores e comportamentos serão semelhantes aos da família da onde ele veio. Porque, inevitavelmente, a construção dele desde a infância levou ele a construir bases comportamentais e de valores muito sólidas, que na adolescência ele tenderá a se afastar mais na busca de solidificar a sua independência ou a sua identidade do que propriamente por ser contra esses valores. Mas ele precisa, no primeiro momento, dizer que é contra. Então, nessa terceira fase, ele vai então se reaproximar dos conceitos da família, assumindo então valores típicos de adulto. E com isso ele vai estabilizando a sua forma de se enxergar, a sua identidade, as suas características. E vai buscando construir então um futuro. É bastante comum nessa fase final da adolescência, nessa terceira etapa, a definição do que eu serei, que profissão eu vou ter, como eu vou me comportar. Eu tenho que pensar na viabilidade econômica, na minha estabilidade social, e isso leva eles também a pensarem muito no ambiente onde eles estão vivendo. É bastante comum vocês encontrarem adolescentes nesta terceira fase lutando por governos melhores, por ambientes melhores, né, para fazer mudanças sociais que tornem o mundo mais adequado na visão deles. E mais uma vez nós podemos resumir essa parte comportamental em alguns itens. É nessa terceira fase que ele desenvolve um sistema de valores próprios que vão ser a base da sua identidade e que ele está solidificando nesse momento. Nesta fase, então, já mais solidificado dentro da sua identidade, ele consegue perceber que não tem mais motivos para ficar batendo de frente com os pais. Ele se dá conta de que muitas coisas que os pais estão dizendo são coerentes. E que as coisas que ele não concorda que sejam coerentes, que ele está conseguindo mostrar para os pais ou fazer independente dos pais gostarem ou não. Com isso, ele se reaproxima dos pais. E, consequentemente, esses pais, percebendo o amadurecimento dele, percebendo que esse jovem vem demonstrando maior responsabilidade, ele é reconhecido como adulto e reconhecido com a identidade que agora ele apresenta. Isso faz com que o grupo que ele está inserido perca parte do interesse. Ou seja, o grupo deixa de ter a força que tinha antes. Antes, se era o grupo que o apoiava, agora ele não precisa tanto do grupo porque ele mesmo entende das coisas, ele mesmo se percebe capaz de decidir e assumir os próprios atos, e ele já consegue, com a reaproximação da família, ter o apoio da família para os seus desejos.
e o grupo perde um pouco a importância. Não que o grupo deixe de ser importante, mas já não tem a influência tão forte como tinha antes. A sua segurança e a sua aceitação social já não depende tanto deste grupo dizer que aceita ou não aceita ele. Se nós olharmos para o campo sexual, o primeiro ponto é a aceitação do corpo. Se na primeira fase ele ainda estava em dúvida, será que esse corpo é ou não é, está correto ou não está? Na segunda fase ele tenta supervalorizar este corpo para que seja aceito. Na terceira fase ele gradualmente vai aceitando a forma física que ele tem e ele passará a cuidar deste corpo agora com a visão de futuro. Ele cuidará da saúde e da forma física desse corpo de uma forma consciente, sabendo da importância de cuidar do corpo para que ele possa viver bem durante muitas décadas. E no campo sexual, propriamente dito, ele agora dará preferência a relações mais íntimas. Se na primeira fase o aspecto sexual estava ligado a conhecer o que sentia e um certo receio daquilo tudo, na fase média era uma busca de experimentação sem qualquer limite, era o prazer pelo prazer. Nesta última fase da adolescência, ele vai buscar relações íntimas. Alguém que divida sentimentos com ele. E alguém que tenha prazer na relação assim como ele está tendo. Na fase média, ele busca a satisfação exclusivamente para ele. Ele não está muito preocupado se o outro está gostando ou não. Não é tão exagerado assim, mas ele não está tão preocupado com o outro, ele está preocupado com ele. Nesta fase, não. A relação a dois e valorizar ambos os lados de uma relação das duas pessoas envolvidas será muito importante. Até porque ele estará mais uma vez visando relações que perdurem durante o tempo. E como eu disse, com este olhar agora para o amanhã, ele vai buscar definir a sua profissão. Quem ele vai ser, como ele vai se sustentar. E também a questão social, se engajando nas questões sociais. Concluída essa fala inteira das 3 fases, eu vou deixar na tela agora para vocês as 3 fases ao mesmo tempo para que vocês possam fazer comparações e observar. Vejam alguns itens que vale a pena citar. Primeiro, a necessidade de privacidade na primeira fase, que vai caracterizando por um gradual afastamento dos pais. Isso faz que na fase média essa briga, essa luta com os pais afaste muito eles, cria um conflito muito intenso. Na terceira fase, reaproximação. Na questão do corpo, uma exploração na tentativa de conhecer o que está acontecendo. Na fase média, vamos botar em uso esse troço todo. Na terceira fase, uma aceitação do corpo que ele tem. E assim por diante cada um dos itens. Como eu disse lá no começo, começa suave, expressando cada uma das necessidades para ficar mais intenso na fase média e aí se acomodar ou se tranquilizar na terceira fase. O comportamento de todos os adolescentes é muito semelhante. Todos vão passar por essas 3 fases. Porém, nem todos com a mesma intensidade. Dependendo do ambiente onde eles estão inseridos, dependendo das suas características pessoais, eles poderão passar com essas fases de uma forma muito caricaturada, muito visível, muito expressa, marcante, como eles poderão passar por essas 3 fases e a gente nem se dar conta que eles estão trocando ou tendo esses comportamentos todos. E isto depende de cada jovem, depende da sua forma de enxergar e vivenciar as coisas, mas principalmente depende dos fatores externos que interferirão nesse processo. Ele pode realmente expressar muito intensamente ou de uma forma muito mais suave. E isso vocês perceberão nos atendimentos. Vocês receberão pacientes no consultório que parecem nem estar em conflitos do jeito que eu falei. E outros vão estar brigando intensamente. E isso se repercute diretamente na relação médico-paciente. Como a passagem por essas 3 fases vai acontecer em todos os jovens, mais ou menos intensamente, o Dr. Maurício Knobel definiu ou descreveu essas fases como sendo a síndrome do adolescente normal. Ele descreveu os comportamentos característicos de um adolescente que ele colocou com esse nome, síndrome da adolescência normal. Então vamos ver os itens que ele apresenta. Um deles, busca de si mesmo e da identidade. Tendência grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crise religiosa,
Ele coloca que o adolescente pode se expressar como um ateu intransigente ou então como um místico fervoroso. O outro item é a deslocação temporal. Gente, isso é muito interessante. O tempo para o adolescente é muito peculiar. As coisas que são importantes para ele são urgentes. As coisas que não são importantes não são urgentes. Evolução sexual, do autoerotismo até a definição da sua orientação sexual. Quando ele inicia a transformação do corpo, ele primeiro está pensando nele, está ele se estimulando, para depois ele poder identificar qual é o objeto de desejo dele. Atividade social reivindicatória. O adolescente está sempre brigando por alguma coisa, ele está sempre querendo alguma coisa, ele está sempre querendo impor alguma coisa. Contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta. É aquilo que eu tinha falado das crises religiosas. Às vezes ele defende muito uma coisa, daqui a pouco ele muda de opinião e está defendendo outra. E às vezes até incongruente. Vem, calma, tu dissesse sim, agora está dizendo não. Faz parte do autoconhecimento. Faz parte da busca por experimentar as coisas, para que ele possa então se posicionar. Separação progressiva dos pais. Óbvio, ele precisa se independizar, por isso ele precisa se afastar dos pais. Constante flutuação de humor e do estado de ânimo. Isso é muito característico, porque em função de todas as coisas, do turbilhão de coisas que estão acontecendo dentro dele, ele ora está muito alegre, muito satisfeito, realizado, daqui a pouco ele fica abatido. Bom, eu acredito que até aqui, com tudo que eu já falei nesta aula e nas duas aulas anteriores, você já tem informações necessárias para entender o que pensam, sentem e como agem os adolescentes. Vamos agora para um olhar sobre a família. Família que tem um adolescente, como é que será que ela se sente? Como é que ela age? Como é que ela reage a eles? Mas, como já temos algum tempo de aula, será mais produtivo se nós fizermos uma pequena pausa.